Transtorno espectro autista, TEA, conhecido popularmente como autismo, causado por uma alteração genética no cérebro que provoca a mudança no comportamento da pessoa. Quando criança, muitas vezes é chamada de mimada, mal educada ou introspectiva, porque essas crianças vivem num mundo só delas. Hoje, no programa Mulheres do Nosso Tempo, vamos conhecer a Fernanda, mãe de um casal de autistas. E ela tem muito para nos contar. A primeira fase nossa, quando temos o diagnóstico, o luto. Isso é normal, vivemos o luto. Porque é muito difícil a gente enterrar um filho idealizado vivo e ter que fazer nascer um outro no lugar, traçando um novo e único caminho. Eu sempre digo assim, nós somos como a fênix. A gente renasce das cinzas e da reconstrução dos sonhos. E isso faz, talvez, algumas se tornarem extremamente fortes, outras extremamente sensíveis. Depressão, câncer e suicídio são muito aliados dessas mulheres, porque por falta da rede de apoio. A gente procura culpados, a gente se culpa e a gente procura culpado. E cada uma tem seu tempo e a gente tem que respeitar esse tempo. E a partir do momento que você sai do luto para a luta, aí começa a abrir o leque de oportunidade. Eu sempre digo assim que mãe de autista é muito briguenta, né? Porque tudo que a gente tem hoje para os nossos filhos foi com briga. Uma certa vez um amigo meu aí, pessoa do Tribunal de Justiça, disse que nós somos uma facção, porque ele nunca viu tão unidas. Uma sofre com a dor da outra, porque é muito parecida as dores. Não é comparada, você não consegue comparar a minha dor com a dor de outra pessoa e você não consegue medir numa régua. Mas que é muito parecida mesmo. Fernanda é mãe de 5 filhos entre biológicos e do coração. 2 são autistas, Marcelo, que está com 13 anos, e Maria Clara, com 8. O diagnóstico de autismo para o Marcelo veio quando ele tinha apenas 2 anos. Até praticamente os 2 anos ele era uma criança dita normal, e até porque eu não sabia o que era o autismo e não tinha como identificar. Só a única diferença é que o Marcelo não falava e ele brincava de forma não funcional com os brinquedos. Mas passa despercebido, porque a gente não tem contato. Hoje eu já saberia identificar. E assim, isso foi chamando a atenção porque ele não falava, não tinha fala. Foi quando veio o diagnóstico. E o diagnóstico, para mim, foi de uma forma muito doída. O médico falou para mim que o meu filho seria uma planta, que se eu desse água e regasse, ele ia crescer feliz. Como que você fala isso para uma mãe? Eu saí assim em desespero. Eu sempre digo que o meu luto durou 3 dias. No 4º dia eu já queria, assim... Porque daí você acha que você vira a Mulher Maravilha, né? Você quer fazer tudo. Aí vem a segunda fase, que é tudo mais lento. As conquistas são pequenas, você começa a aprender a dar valor em coisa que antes passava despercebido. Um tchau, um olhar, uma cena, assim, a criança acenar para você. São coisas que antes ia passar totalmente despercebido, mas que pra gente começa a ter uma importância tão grande essas pequenas coisas. O meu filho saber segurar na colher para comer sozinho. E que começa a ter um valor assim imenso assim, que não tem nem como falar. Marcelo recebeu todo tipo de auxílio para tratar o transtorno. Para o autista, o quanto antes se começa o tratamento, melhor são os resultados no desenvolvimento e na melhora da qualidade de vida. Eram 20 horas de terapia semanais, de segunda a sexta, fora os finais de semana que a gente fazia em casa. E a escola regular, que é muito importante ele conviver com outras crianças. O desenvolvimento do Marcelo foi assim mais para lento do que para rápido, porque ele tinha a coordenação motora, assim, basicamente boa, porém o meu maior problema com ele era a fala. O Marcelo falou com 6 anos, 7 meses e 13 dias. Mas ele não começou falando de palavras soltas, ele falou. Tipo assim, eu nunca falei nada e hoje eu vou falar tudo. Então, assim, foram alguns longos anos a gente esperando a fala.
que eu acho que é o que a gente mais espera. Porque quando eles não conseguem se comunicar, fica difícil para eles, fica difícil para nós. Muitas vezes ficam irritados, porque eles querem e não conseguem, ou não falam por questão do mudismo seletivo. E o Marcelo faz terapias até hoje. Hoje ele está com 13 anos. Nós estamos falando aí de 10 anos de terapia. E vai longe ainda, vai longe, longe, longe mesmo. E aí eu penso assim, e as mães que não têm nem uma hora por mês? Isso é difícil. Saber que o meu filho teve uma excelente oportunidade e o filho da mãe que está do meu lado não tem nada. O Marcelo é um garoto do bem, extremamente carinhoso. Fala, os autistas não são carinhosos, ele é extremamente carinhoso. Porém, ele é assim, tudo muito no preto e no branco. Se você falar para ele, ele não entende trocadilhos, piadinhas. Eu sempre brinco assim, que teve uma prova de conhecimentos gerais que dizia em que estado que o Rio São Francisco corre. Ele falou estado líquido. Por quê? Porque é líquido, né? E assim, ó, um cara de bem com a vida, cheio de planos. Ele sabe que ele quer ser engenheiro de petróleo e gás, isso aí ele já decidiu. Ele queria ir trabalhar na Petrobras, tá? Ele queria prestar o vestibular o ano passado, a gente que não deixou, né? Enfim, né? Ele agora que está com 13 anos e ele já tem tudo decidido. Então, ele vai embora, ele já falou que ele vai embora e que não é para mim ficar ligando todo dia, tá? E assim, eu vejo hoje o Marcelo assim com um futuro muito bacana, muito bom mesmo, assim. Tenho certeza que ele vai conseguir ter uma vida praticamente dita normal. E eu acho que o que eu mais desejava para ele era isso. Saber que o meu filho vai poder seguir sem mim. O Marcelo é um cara excelente em tudo, mas não sabe amarrar o tênis. Ele não sabe abotoar um botão. Que são coisas assim que você fala, nossa, mas é tão simples. Essas particularidades, extremamente organizado. Gente, ele é muito organizado. Se você ver o armário dele, é uma coisa assim, extremamente organizada, tá? E sistemático, né? Eles são assim, um pouco sistemáticos, mas acho que todo mundo é, né? Um pouquinho sistemático. E essas particularidades, interesse. Gente, o Marcelo tem 13 anos, ele já leu a Constituição. Quem nesse mundo que já leu a Constituição com 13 anos? Ele gosta muito de política. Tem muito interesse pelo cenário político do país. E assim, isso não faz dele, um super gênio, cara, não. É uma criança normal, que está crescendo normal, que está tendo uma vida normal. E assim, não são super gênios, não são. Porque ele é bom numa coisa e terrível na outra, igual qualquer um de nós. Ele gosta de arroz, feijão, literalmente, carne e tudo que tiver cor verde. Mas na contrapartida ele não come brigadeiro, ele não come um docinho, ele não come bolo. Isso é uma coisa assim, uma característica do autismo, né? A seletividade alimentar. Tem umas crianças que são bem sérios, outras um pouco menos. Gosta de refrigerante, tá? Assim, gosta. Acho que é difícil o autista que não gosta de refrigerante. É uma coisa assim bem interessante também isso. E assim, a vida nossa, assim, eu digo assim, eu tenho uma rede de apoio, o pai é um pai muito presente. Eu dou muita importância à família, façam com que eles tenham esse laço com a família bem grande. E ao ver a angústia de pais e mães sem saber lidar com o autismo dos filhos, a Fernanda entendeu que era preciso fazer alguma coisa. E foi assim que nasceu o Instituto Anjo Azul, que acolhe famílias com autismo, com a missão de cuidar de quem cuida e mostrar que ninguém está sozinho. Aí eu resolvi criar um grupo de WhatsApp para a gente desabafar, falar mal de profissional, enfim, trocar experiência, falar mal do marido. E foi crescendo assim de uma maneira tão avalaçadora assim. E eu vi que eu podia fazer mais, eu vi que eu podia lutar por uma lei. Eu vi que eu podia ir atrás da questão do diagnóstico precoce. E a gente foi se unindo, com outras instituições. A nossa missão é cuidar de quem cuida. Que para um filho estar bem, a mãe tem que estar bem. Porque muitos se pensam na criança, no jovem autista.
e deixam a mãe, o pai, o cuidador de fora. E se você não está bem, você não consegue cuidar de nada. Se você está com a dor de cabeça, você não consegue nem lavar a louça. Agora você imagina você não estar bem com o teu psicológico e ter que cuidar de uma outra pessoa, um outro ser que depende de você. Às vezes, uma criança num corpo de adulto. O pai e a mãe chegam até nós destruídos, cacos, sem ter chão, procurando um culpado, se culpando. E a gente vai juntando os cacos e mostrando que eles não estão sozinhos, que nós estamos ali, que a gente sempre diz assim, seja bem-vindo à família Anjo Azul. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Quando Marcelo tinha 5 anos, Fernanda engravidou novamente, dessa vez de uma menina, a Maria, e logo veio a dúvida. Eu engravidei e aí vem aquela dúvida, porque depois que você tem um diagnóstico, você tem... Pode ser que tenha, sim, mas pode ser que não também. A Maria nasceu extremamente prematura, ficou um tempo na UTI, mas com 4 para 5 meses eu sabia que a Maria era autista também. Porque a Maria não mantinha contato visual quando ela estava mamando, que é um dos sinais de alerta que a gente não vê. E ela não mantinha contato visual, eu chamava a Maria não me atendia. Um bebê com 8 meses, quando a mãe chama, ele sorri. A Maria, se eu deixasse ela no berço, ela ficava 2, 3 horas no berço. Então, assim, porque eu sempre digo assim que tem um checklist, né? Ou a criança chora demais, ou ela é muito calma. Essas risadas, assim, sem contexto, gritos. Então, isso são todos sinais de alerta que passam muitas vezes despercebido. E essa mania que tem de dizer, não, cada criança tem seu tempo. Não é verdade. Uma criança com 11 meses que não fala um X de palavras soltas, que não pede uma água. Muitas vezes as crianças autistas usam a mão mecânica, pegar a mão da gente e levar até o objeto. Então, e passa despercebido mesmo, principalmente porque as tias, as avós falam, não, é normal. O primo da fulana falou com, não tem isso aí? Falou com tantos anos. Isso não existe. A gente tem que ficar atento. Então, eu acredito que sempre houve muitos autistas. Mas hoje falar, mas o número está crescendo. Eu acho que é o diagnóstico mesmo, né? Essas mulheres estão indo atrás do diagnóstico. Eu digo assim que ela é uma minoria, né? 3 em 1, né? Que é menina autista, né? E vive querendo ser blogueira. É só vocês me seguirem lá no TikTok, ó. Maria Clara 123. Então, assim, mas ela não tem nem Instagram, tá? Mas ela vive querendo ser blogueira, tá? Então, assim, de meninas, elas escondem, elas camuflam muito o autismo. Eu digo que o nome dela deveria ser Maria Aparecida, sabe? Porque adora se aparecer, adora. Totalmente o inverso do irmão. Aí que eu digo que cada um é único, sabe? Cada um é único mesmo, porque eles são totalmente diferentes um do outro. Aí diz assim, nossa, mas Deus dá o frio conforme é coberta, é porque você foi escolhida. Bem menos, né? Pessoal, não diga isso, ninguém é escolhido. São nossos filhos, não tem para que a gente devolver. Então a gente vai fazer o melhor para eles e por eles. Mas esse negócio assim de ficar colocando em um altar uma mãe, ai, vocês são mãezinhas especiais, mães de anjos. Isso dá uma impressão que a gente não pode chorar, que a gente não pode desmoronar. E antes de tudo nós somos mulheres. Aí muitas vezes os casamentos acabam. Porque a partir do momento que você pega um diagnóstico, você passa a viver pro filho.
E uma relação é um pouco mais complexa do que isso. Os maridos aceitam de uma maneira diferente e 80% deles vão embora. Deixam as mulheres sozinhas, com um filho autista, muitas vezes uma mãe de dentro de uma favela, que pega um diagnóstico, não tem o que fazer. Eu sempre digo assim, ela vai pegar o diagnóstico, vai para casa fazer um chá e tomar. Porque não tem. A fila de espera hoje para uma consulta no SUS para uma criança é de 3 a 4 anos. E o tempo é o nosso maior aliado e o nosso pior inimigo. Então, assim, como que isso vai ficar 4 anos? Você entendeu, assim, a poda neuronal, assim, toda essa lacuna de tempo que eles perderam esperando um diagnóstico que deveria ser prioridade. Após 11 anos convivendo com vários autistas e também suas famílias, Fernanda explica os principais sinais que podem indicar a necessidade de procurar um médico. Os principais sinais, eu sempre digo assim, que é o checklist. A falta da fala, o baixo contato visual, movimentos que não são adequados, tipo com as mãozinhas que a gente fala morcego, o giro de helicóptero, sabe, da criança girar, andar na ponta dos pés, o interesse por coisas assim, digamos que estranhas, brincar não de forma funcional, de pegar um carrinho e brincar, não, virar o carrinho e ficar girando a roda. E o preconceito, hein? É muito comum famílias de autistas enfrentarem situações difíceis pelo fato de algumas pessoas não entenderem certos comportamentos. Por exemplo, uma criança ou um adulto autista entrar num restaurante e começar a gritar. Ou então ter mais comida no rosto do que no prato. Ainda pode até sair correndo de repente. Há quem olhe, há quem julgue e há quem até fale. Mas para todos estes casos só tem um remédio: informação. E o preconceito é muito complicado, porque eles não têm preconceito. A minha filha, esse dia eu estava com ela no mercado e ela viu uma menininha de pele bem negra com vestido igual o dela. Ela correu perto da menininha e falou: nossa, eu achei uma irmã gêmea. Você entende? Então, tipo assim, quem tem preconceito, criança não nasce preconceituosa. São os adultos, muitas vezes são os pais que deixam. Porque nas escolas a gente já sofreu, eu já sofri muito preconceito na escola. De uma mãe chegar para mim, numa escola que os meus filhos hoje não estão mais, e dizer que não iam convidar a Maria para a festinha porque ela incomodava. Então isso assim, pra gente como mãe dói. Hoje não me dói mais, enfim. Mas assim, saber que a minha filha não ia ser convidada para aquela festa porque ela incomodava e porque ela não sabia brincar, é difícil. Mas, e como que a gente vai mudar isso? Com informação. Nós somos obrigados a levar informação. O número de autistas hoje está muito grande. Segundo a OMS, existem mais de 2 milhões de autistas no Brasil. Tá? E assim, a cada 4 meninos, a cada 5 meninos, uma menina. E é difícil você lidar em um país, que você sabe que a gente vive em um país extremamente preconceituoso com cor, preconceituoso com religião, preconceituoso com tudo. E preconceituoso, sim, com as pessoas com deficiência. A exposição à outra face do autismo surgiu da necessidade de mostrar a todos que o autista pode ser, sim, carinhoso dentro da estrutura familiar, todos com coisas em comum, mas também com suas diferenças e graus. Então, a gente tem severo, moderado e o leve, né? Que de leve não tem nada. Mas mesmo do grau mais severo, com as intervenções corretas, eles evoluem, eles vão evoluindo. Então, assim, quando é só o autismo, não que seja mais fácil, mas se torna menos complicado do que quando vem com comorbidades juntos associado. Epilepsia, às vezes uma deficiência mental, que tem bastante, síndrome de Down. E assim, eles vão evoluindo. Aí que eu digo que a gente
precisa, a gente necessita que hoje os governantes olhem para esse número de autistas e construam políticas públicas para que possa ter acesso ao tratamento com eficácia, com ciência. Poucos sabem, mas o autismo só passou a ser considerado uma deficiência por lei em 2012, graças à iniciativa de uma mulher chamada Berenice Piana, mãe de um menino autista. De lá para cá, vieram outras conquistas, e muitas com o envolvimento de Fernanda. E hoje eu posso dizer assim, com todo o orgulho, que o nosso estado, acho que é um dos melhores que tem para autismo. O estado do Paraná é dono de um programa que é a Análise Aplicada do Comportamento, ABA, que já está em prática pela CESA. O treinamento começou pela linha de frente do SUS, em escala de pirâmide. SUS, educação, pais e cuidadores, para que essas pessoas sejam lidadas, desde a moça que aplica a vacina, vai saber como lidar com a pessoa com autismo. A Secretaria da Família e da Justiça do Trabalho lançou a carteirinha do autista, que os pais conseguem fazer também pelo site lá deles. E uma coisa muito bacana também, que eu digo assim, que esse foi assim, fantástico, é no RG, o símbolo do autismo e o CID, no RG, que daí é válido em todo o território nacional. O porquê que eu acho do RG? Porque nossos filhos crescem. E como vocês viram ali dentro do Instituto, nós estamos dentro de uma favela. E como as outras favelas, a polícia não tem bola de cristal. E há um tempo atrás, um jovem adulto que a gente atende lá, que hoje ele está com 28 anos, foi abordado. E o policial perguntou para ele se ele já havia sido preso. E ele falou que já, na festa junina. Tá? Sabe aquelas que você fica preso, paga R$1 e fica preso? E ele quase apanhou por conta disso. Perguntou como que era o nome dele, ele só sabia o primeiro nome. E assim, a polícia não tem uma bola de cristal, não tem, porque, não, como eu te disse, não tem como saber. E ele tem um problema de um retardo mental junto, assim, uma deficiência mental junto. E isso daí me chamou a atenção. E depois de um caso que teve no Rio de Janeiro, que a polícia subiu no morro e matou um autista por conta das esteroptias, de a gente ter como identificar, e nada melhor do que pelo Instituto de Identificação, que é extremamente sério, né? Que não vai você chegar lá e falar, olha, eu sou autista. Não, eles têm todo um processo e vem na carteira de identidade. A partir do momento que uma autoridade pedir para uma pessoa o documento e ele mostrar que ele está dentro do transtorno do espectro autista, ele sabe que ele pode ter reações, tipo com as mãos, pode dar algum tipo de grito e vão saber lidar com isso. Isso me deixa muito satisfeita saber que eu participei disso daí, sabe? Isso me causa muito orgulho. Nossa, mas por que ele é assim? É do seu lado ou é do lado dele? A primeira coisa é isso, assim, esse tipo de opinião, assim, a pessoa nasce autismo, ele não pega o autismo, sabe? Ele já nasce. E assim, o que deu de errado, entendeu? Isso não existe. A gente não sabe. A gente sabe que tá ali o autismo, que a pessoa nasce com autismo, mas aonde que foi que saiu fora do prumo, a gente não sabe, sabe? Nossa, mas ele nem parece, ela nem parece. Ela fala tão bem, mas é que não convive 24 horas. Quer saber como que é? Usa meu sapato um dia. Falta de limites, eu já ouvi muito isso, é falta de limites. Ai, porque se fosse comigo, entendeu? Mas não é, né? Por favor, pessoal, não deem tanto pitaco. Não desistam nunca do seu filho, acredite nele. Porque para alguém acreditar, você tem que acreditar primeiro. E é isso aí, nós estamos juntos, né, e misturados. E eu acho que assim, que é um dia atrás do outro. E a gente tem muitos avanços já, muitos avanços. Eu acredito muito na ciência. Eu acho que vai chegar um dia que essa geração de pessoas boas
de pessoas que não roubam, de pessoas que não mentem, de pessoas que não matam, vai ser melhor compreendidas, vamos dizer assim. E que as pessoas autistas, como a gente diz assim, devem e podem estar aonde elas quiserem. Numa universidade, trabalhando em um mercado, sendo o que elas quiserem. Eu acho que é uma mulher saliente, primeiro, né? Porque já não depende mais da opinião de um marido, vamos dizer assim, e que ela busca o que é melhor para ela, sem perder a grandeza, principalmente de ser mãe, né? Porque a gente vira uma leoa, né? Então, assim, e eu acho assim que essas mulheres que estão agora no nosso tempo, assim como eu, colocam medo ainda em muitas pessoas, e isso é bom para nós, entendeu? Respeitam mais as mulheres do que antes. Muita coisa ainda tem que mudar, né? Mas eu acredito, sim, que isso é uma questão de tempo para nós estarmos no topo do mundo. Nossa, né?